Fala, gente, estamos começando mais um compacto aqui, transmitindo diretamente a você do canal da Lagoinha de Orlando e também através aqui das nossas redes sociais. Você que for entrando, já escreve para mim, por favor, o seu nome. Rede Super também. Estamos entrando ao vivo também aí pela Rede Super, né? Richard me lembrou que você não está vendo, o Richard vai estar aqui atrás da câmera me lembrando. Estamos ao vivo também através da Rede Super de televisão. E você que for entrando, você pode interagir com a gente aqui, lembrando que o compacto é a sua igreja no ambiente online, levando até você adoração, comunhão e serviço. Então você pode ir interagindo comigo, digitando aí a sua cidade, digita o seu nome, e a gente sempre pede que você coloque aí para nós também um pedido de oração, seja pessoal, seja por algum amigo, um familiar que está precisando muito. Nós sempre temos aqui um momento de oração, de intercessão. Então eu peço a você que, por favor, além de interagir aqui falando com a gente, vai colocando foguete, vai colocando foguinho, raio, você também digite aí para nós o seu pedido de oração, porque ao final nós sempre temos um momento de intercessão. E é para você ficar aí, para você não sair, tá bom? Fica aí até o final. Nós sempre oramos. Nós estamos encerrando hoje essa série Encontros com Jesus. E eu quero falar com você daqui a pouquinho sobre quando Jesus se encontra com a morte. Quando Jesus se encontra com a morte. Então não saia daí. O compacto está começando. Digita para nós aí, por favor, sua cidade, seu nome, um pedido de oração. Vamos juntos, vamos adorando, vamos interagindo, vai digitando. Não esquece de pegar esse link e mandar aí para pelo menos 10 pessoas. É a outra música fácil. Eu vou construir. Não esquece de pegar esse link e mandar para outras pessoas. Joga lá no grupo da família, joga lá no grupo dos amigos. Aqui é ao vivo, meu filho. Nós estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo, beleza? Vamos para cima. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Pessoal, nós vamos cantar isso. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo és incomparável, inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Lafão, tem que tirar o coro aí, tá em inglês. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Levante a sua voz e cante a Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra
juntos, aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no carro. Não sei onde você está me acompanhando nessa hora, mas onde quer que você esteja, vamos fazer dessa canção a nossa oração, a nossa declaração de fé nesse dia. Eu quero construir a minha vida em Ti, Jesus. Eu quero depositar a minha história nas Tuas mãos. Levanta a sua voz mesmo, vamos juntos. Se você puder, levante as suas mãos. Vamos declarar isso. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor. Joga sua mão lá em cima, vamos declarar isso juntos. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Não vou. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno. Tu és santo, santo é o Senhor, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Liga sua voz e diga: Tu és santo, santo é o Senhor, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Vamos cantar aleluia. Aleluia. Vamos dizer isso juntos. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
a sua voz e cante só a Ele. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Sim, Pai, nós declaramos que o Senhor é digno, digno da nossa vida, digno de tudo que somos, digno de tudo que temos. É por isso que não queremos construir a nossa vida em outro lugar se não for o Senhor. Não queremos ter outro fundamento para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa casa, para a nossa família, que não seja o Senhor, se não for o Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida toda e descobrimos ao final que a base de toda ela era uma base imutável, era uma base fraca, era um terreno, Senhor, como a areia descrita ali em Mateus capítulo 7. Tua palavra diz que o insensato é como aquele que ouve as tuas palavras, mas ele não coloca em prática. A vida dele será semelhante a uma casa que é edificada sobre areia, e os ventos virão, as tempestades sobrarão, e o que sobrará dessa casa será apenas a ruína, a dor, o sentimento de perda diante daquilo que irá desfalecer, aquilo que vai cair. Essa não vai ser, Senhor, a nossa vida. Declaramos que essa não será a nossa história. Declaramos, Senhor, que essa não será a nossa trajetória. Não, Senhor, não será a nossa trajetória. Pelo contrário, viveremos toda uma vida, toda uma história, firmados no Senhor, edificados no Senhor. E ainda, Senhor, que as tempestades venham, ainda que os ventos venham e deem contra a nossa casa, deem contra a nossa vida, não haverá problema, porque a nossa história está alicerçada naquele que é o alicerce firme. Rocha poderosa é o Senhor, fundamento seguro é o Senhor. E é por isso que declaramos que o Senhor é digno, e é por isso que declaramos que o Senhor é merecedor de tudo, e é por isso que declaramos que o Senhor é o único que merece ser honrado, o único que merece ser exaltado, porque todos os outros fundamentos são abaláveis, todos os outros alicerces são mutáveis, mas o Senhor é rocha inabalável, o Senhor é fundamento seguro. A tua palavra diz que o teu reino vem para chacoalhar aquilo que é abalável, para desestabilizar aquilo que não é estável, mas nós permaneceremos de pé, firmados na fortaleza inabalável, firmados na rocha inabalável que é o Senhor. Pés firmados em Ti, coração firmado em Ti, horizonte firmado no Senhor. Digno de tudo, digno de tudo Tu és. Tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Vamos jogar isso lá em cima, vamos jogar isso lá em cima e cante. Tu és santo, oh, santo é o Senhor Deus, o poderoso, digno de louvor. Amém.
digno, rocha inabalável, fortaleza que me ampara, que me sustenta. Aleluia, aleluia. Vai digitando um aleluia, um glória a Deus aí. Que bom ter você conosco, que bom ter você conectado. Não esquece de pegar esse link e mandar para pelo menos umas 10 pessoas. Use as suas redes sociais agora, seu Telegram, seu WhatsApp, seu e-mail. Meu filho, não sei, usa alguma coisa e manda para pelo menos 10 pessoas esse link. Traz mais gente aqui para participar conosco ao vivo agora aqui do Compacto. E lembrando que você também pode ir digitando aí pra gente a sua cidade, de onde você está falando, digita o seu nome. E se você tem algum pedido de oração, seja por você, seja pela sua família, seja por alguém que você conhece, vai digitando aí para nós também. Ao final desse tempo aqui queremos orar com você, queremos orar pela sua casa, queremos orar pela sua família, em o nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor agora, devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso aqui também para nós é uma expressão do nosso culto. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós também estamos falando sobre adoração. Adoração não tem a ver com música. Adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver. Uma forma de viver com Cristo sendo o centro de tudo, com Cristo sendo o centro de todas as coisas. Sabe quantas vezes nós queremos que Jesus esteja no nosso barco, mas muitas vezes não deixamos que Ele esteja no controle, que Ele direcione, que Ele determine. Nós ficamos usando o nosso barco, né, que no caso aqui seria o nosso segmento profissional para a gente, né, para as nossas finalidades, e não deixamos Jesus dar a orientação, a direção. E muitas vezes quando a gente está ali à frente do barco, o resultado de estarmos na frente desse barco, né, como mostra ali para a gente em Lucas capítulo 5, é redes vazias, são redes vazias. Mas quando a gente permite que Jesus tome a frente do nosso barco, quando a gente permite que Jesus tome a frente de tudo, que Ele direcione, então Ele nos leva a esses lugares de provisão, Ele nos leva a esses lugares onde as águas são mais fundas, mas aonde ali podemos, por causa da sua palavra, encontrarmos a provisão para tudo aquilo que nós precisamos. E nós entendemos que uma das maneiras de nós dizermos para Jesus: Jesus, governa a minha vida financeira, governa os meus negócios, governa a minha empresa, governa, Senhor, o meu trabalho, governa os meus recursos. É quando a gente consagra os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você se lembra de Abraão? A Bíblia diz que Abraão, voltando de uma guerra contra 5 reis, Abraão tinha plena certeza que na sua própria força ele jamais poderia ter vencido aquela batalha. Então quando ele se encontra com um homem que é sacerdote de Deus, né, é como se fosse um líder religioso, um pastor. Quando ele se encontra com Melquisedeque, a primeira coisa que Abraão faz é pagar o dízimo. Por que Abraão paga o dízimo para Melquisedeque? Porque ele reconhece que aquilo que ele havia experimentado não era o resultado direto do seu esforço, da sua capacidade, mas era fruto da graça e da bondade de Deus. Então eu convido você nessa hora também a provar. A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não dá para provar da bondade de Deus, né? Não dá para experimentar da bondade de Deus sem provar, sem, né, colocarmos isso em prática. Então faça o seu melhor nessa hora, faça a sua parte. Na sua tela vai aparecer um QR Code, e através desse QR Code você pode acessar as nossas abas de contribuição. Se você me assiste do Brasil, você pode usar o Pix. Se você me assiste de alguma outra nação, você pode usar o PayPal. E se você está aqui me acompanhando nos Estados Unidos, você pode usar o Zelle ou o Cash App. Lembrando que isso é uma responsabilidade para todos nós que somos membros de Lagoinha, seja aqui em Orlando, em qualquer outro lugar do mundo. Você que é um membro online, você também faz parte dessa realidade. Então faça a sua parte, faça o seu melhor. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, e daqui a pouco eu volto para compartilhar com você a palavra de Jesus. Aleluia. Agora é quanto mais, agora é. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite,
e me humilhar, me entregar a Ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero Te conhecer, Te tocar. E quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais da Tua vida em mim. Quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver. Faz a Tua vontade em mim. Oh, 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 oh. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Rei. Oh, oh, oh. Cantar juntos, Tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver, mas quero Te conhecer, Te tocar. E quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais da Tua vida em mim. Quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver. Faz a Tua vontade em mim, Senhor. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar. Glória a Deus, glória a Deus. Digita um aleluia, põe um foguinho, um raio, um foguetinho aí, palminha. Faz alguma coisa, meu filho, aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Estamos encerrando hoje essa série maravilhosa, Encontros com Jesus. Você pode acompanhar essa série todinha aqui no nosso canal da Lagoinha de Orlando. Todos esses encontros que falamos: o encontro de Jesus com a religião, o encontro de Jesus com quem não quer ser encontrado, o encontro de Jesus com o desespero. E hoje estaremos falando sobre o encontro de Jesus com a morte. O encontro de Jesus com a morte. Esse mês é um mês muito importante para nós, porque nós celebramos durante esse mês a Páscoa. E nós nos lembramos exatamente desse momento tão importante na obra e no ministério de Jesus, em que Ele, como um cordeiro pascal, foi oferecido por nós ali naquela cruz, para que eu e você fôssemos conectados com Deus e pudéssemos hoje viver a vida de Deus. Mas é verdade que Jesus não se encontrou com a morte apenas ali na cruz do Calvário. Jesus não se encontrou com a morte apenas quando subiu ao madeiro entregando a sua vida. Jesus também se encontra com a morte. Jesus também se encontrou com a morte durante a sua vida, durante o seu ministério. E sabe o que é interessante? É que todas as vezes que Jesus Cristo se encontrou com a morte durante a sua vida e durante o seu ministério, todas as vezes
a morte cedeu a vida, a morte cedeu espaço para a ressurreição. Foram alguns momentos em que Jesus se deparou com pessoas mortas. A semana passada falamos em um desses casos, quando Jesus entrou na casa de Jairo. A Bíblia diz que a filha de Jairo já estava morta, mas ao entrar ali, ele olha para as pessoas e ele diz: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Então aquilo que era o desfecho de uma história, né? Aquilo que era o produto final de uma realidade, para Jesus era apenas um evento temporário. Ele poderia, com apenas uma palavra, transformar a realidade daquela menina. Ele diz: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia diz que ele, olhando para ela, ele disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levanta. E imediatamente aquela menina que estava morta, mediante a palavra de Jesus, ela volta a viver. Não apenas Jesus, ele lidou com a morte, né, e fez a morte retroceder para dar lugar à vida, no caso da filha de Jairo. Mas em João capítulo 11, esse texto que é tão conhecido de todos nós, né, não sei se você sabe, mas um dos livros mais conhecidos do mundo, uma das literaturas mais fantásticas do mundo, é o Evangelho de João. E no capítulo 11 desse Evangelho, a Bíblia conta para nós o relato da ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, e o mesmo discurso de Jesus se repete ali. Apesar de seu coração compadecido, né? Jesus estava compadecido ali de Marta e Maria, principalmente de Maria. A Bíblia diz que quando Jesus se deparou com Maria, o coração dele ficou tão contristado, tão compadecido, que temos ali o verso mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Ele chora. Jesus não chora com medo da morte, ou ele não chora porque a morte seja para ele algum tipo de problema, mas ele chora porque ele se compadece da experiência humana. Ele sabe que a morte não deveria ser uma realidade para nós. A morte não deveria ser algo presente na nossa experiência, algo que não deveria ser presente na nossa realidade. Nós não fomos criados para a morte. E ao se deparar com a morte na vida, na realidade de pessoas que eram próximas, amigas de Jesus, isso o incomoda. Ele chora. Mas apesar de chorar, expressando ali a sua compaixão, ele não fica na compaixão, né? Porque essa é a diferença, não sei se você sabe isso, mas essa é a diferença de compaixão e dó. A gente normalmente fala assim para as pessoas, né? Olha, fiquei com tanta dó do fulano. E a dó é exatamente isso, né? É aquele sentimento, né, que me machuca em prol da necessidade do outro, mas que não me leva a ação nenhuma. Então quando eu falo assim, eu fiquei com dó do fulano, fiquei com dó do ciclano, o que você fez? Nada. É exatamente isso. A dó, né, ela só me faz ter uma experiência com a dor do outro, mas eu não faço nada. Não existe nenhum tipo de ação da minha parte para transformar aquela realidade. A compaixão não é apenas o sentimento, é o habitar na dor alheia. A compaixão é quando eu sou deslocado para a dor do outro. É quando eu habito na dor do outro. É quando a experiência do outro passa a ser a minha. E essa dor é tão profunda que ela me leva a uma atitude, ela me leva a uma ação, ela me leva a fazer alguma coisa. Isso é compaixão. Jesus se compadecia, ele sentia compaixão, ou seja, naquele momento ele habitou na dor de Marta e Maria. É por isso que ele chorou. Mas ele não parou no choro, porque se fosse só o choro seria dó e não compaixão. Ele vai até o sepulcro de Lázaro e ele diz: olha, removam a pedra. E eu sei que você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu sinto que Jesus quer falar isso com alguém nesse dia. Remove a pedra. Remove a pedra. Remove a pedra. Eu sinto que Jesus quer falar isso com alguém nesse dia. Remove a pedra. E talvez o seu discurso seja o mesmo de Marta: Senhor, mas já faz 4 dias, já está em estado de putrefação, já cheira mal. Jesus diz: remove a pedra. Remove a pedra. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta diz: Senhor, eu sei que isso vai acontecer na ressurreição. Jesus diz para ela: não, Marta, não é na ressurreição, é hoje, é agora. Remove a pedra. Remove a pedra. Remove o obstáculo.
tira aquilo que impede que o defunto que está sepultado possa voltar a viver, né? Tira a pedra. E Jesus olha para dentro daquela sepultura e ele diz: Lázaro, vem para afora. E mediante a palavra de Jesus, a morte mais uma vez precisou de recuar, porque aquele que tem poder para dar a vida, ele tem poder para recuar a morte, para vencer a morte. Aleluia! Receba vida nesse dia, sobre o seu corpo, sobre os seus órgãos, sobre a sua pele, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos. A morte precisa retroceder mediante a palavra daquele que tem poder para dar a vida. Uma outra realidade que nos mostra Jesus se deparando com a morte é naquele cortejo fúnebre. Aquela viúva já estava caminhando com o seu filho posto ali num caixão, e havia choro, né? A caravana da morte, a caravana da tristeza, a caravana da dor. Aquela mulher viúva sem marido, seu filho certamente era o homem de arrimo da casa, aquele que sustentava a casa, cuidaria dela, né? Como aconteceu, né? Quando Jesus ele vai à cruz, ele olha para João, que possivelmente João, discípulo, possivelmente fosse um parente próximo de Jesus também. Ele olha e diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, João, cuida da minha mãe, né? Provavelmente o pai de Jesus já tinha falecido, José não estava ali, então Maria precisava ficar no cuidado de alguém. E aí Jesus direciona ao seu parente mais próximo, né? João Batista, que era primo, já tinha falecido. Ele diz: João, discípulo amado, cuida da minha mãe. Mãe, eis aí aquele que vai cuidar de você na minha ausência. Ele vai cuidar de você, fica tranquilo, você não vai ficar desamparada. Mas aquela viúva estava ficando desamparada. Seu filho havia morrido, e ali estava a caravana da dor, ali estava a caravana do luto, ali estava a caravana da perda, ali estava a caravana do sofrimento, daqueles que não tinham resposta, da falta de esperança. Mas do outro lado vinha a caravana da vida, vinha a caravana da alegria, vinha a caravana dos milagres, vinha a caravana da novidade, vinha a caravana da esperança. Jesus vinha caminhando com os seus discípulos, e quando a caravana da morte se encontra com a caravana da vida, Jesus se aproxima, ele olha para aquela mulher, para o seu sofrimento, e para aquele menino que estava deitado no caixão, e a Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca no caixão, e ele ordena ao menino que ele se levante. E aí o que acontece? O que acontece é que Jesus transformou o velório numa festa. Ele transformou o cortejo fúnebre num cortejo de alegria, porque a morte teve que retroceder mediante o toque e a palavra de Jesus. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem um irmão pregando esse texto no YouTube que ele fala que Jesus ele tocou uma música, né? É porque tocou o esquife, entendeu? Ele achava que esquife era um instrumento musical para ressuscitar o menino, né? Mas era o caixão. Jesus tocou o caixão. O esquife era o caixão, meu filho. E ele ressuscita esse menino. Todas as vezes que Jesus se deparou com a morte teve que retroceder. E não foi diferente quando o próprio Jesus, ali naquela cruz, se encontrou com a morte. Nós costumamos dizer que o dia da morte de Cristo, meus irmãos, foi o dia da morte da morte. Quando Cristo morre na cruz, né, não é porque a morte o matou, mas ele se entrega na morte. Ele diz em João capítulo 5 que o Pai havia dado a ele vida, assim como o Pai tinha vida de si mesmo, assim o Pai também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele tinha o poder sobre a sua vida, de dar e tomar a reavê-la, porque esse mandamento ele havia recebido do seu Pai. E ali naquela cruz era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava derramando a sua vida na morte, ele estava se entregando. Ele não estava necessariamente sendo morto, é claro, havia ali uma conspiração que o estava matando, mas Jesus jamais poderia ser morto pelos soldados romanos ou por aquela cruz, se ele não tivesse decidido subir ao madeiro. Ele estava se dando. E quando Jesus naquele dia, naquela sexta-feira da paixão, ele se entrega na morte, no dia da morte de Cristo, foi o dia da morte da morte. A morte teve que ceder, a morte não pôde detê-lo, como nós cantamos, a morte
vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, porque ressuscitastes, e vivo estás, és invencível, és inigualável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e acima de todo nome, o teu nome está em lá santo varão, lá, o Lafon está aqui falando no meu fone aqui, lá, nós vamos cantar essa música no final aqui agora, lá, a morte ele venceu a morte precisou retroceder, a morte precisou recuar, porque quando Cristo se deparou com a morte precisou dar lugar à vida. João capítulo 1 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam conter. As trevas não puderam reter. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pelo amor de Deus, digita alguma coisa aí, fala um amém, fala um aleluia, fala um glória a Deus, põe um foguinho aí, pelo amor de Deus, um raio, um foguete, uma palminha, alguma coisa. Aleluia. A morte não pôde dar vazão, a morte não pôde segurar, a morte não pôde vencer o poder da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam vencer a luz. Aí você pode me falar, Zulato, mas por que isso é tão importante? Meu filho, porque a vitória de Cristo sobre a morte, presta atenção nisso aqui, a vitória de Cristo sobre a morte é a minha vitória, é a sua vitória, porque Ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte, porque Ele venceu a sepultura, nós também vamos vencer a sepultura, porque o madeiro não pôde contê-lo, porque a sepultura não pôde contê-lo, porque a morte não pôde contê-lo, porque enfermidades não puderam contê-lo, porque a doença não pôde contê-lo, porque a dor não pôde contê-lo, porque impérios tiranos não puderam vencê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há nada que possa impedir a vida de tocar o nosso corpo, não há nada que possa impedir o poder da ressurreição de tocar a nossa realidade, de transformar a nossa história. A morte de Cristo é a nossa morte, mas a sua ressurreição também é a nossa ressurreição. Por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo e todos morreram, mas também por causa da obediência de um só homem, muitos receberão o dom da justiça e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Se Ele morre, nós morremos com Ele, mas se Ele ressuscita, nós também ressuscitaremos com Ele, para a honra e para a glória do seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse dia: a sua vitória é a vitória de Cristo, a sua vitória é a vitória do Cordeiro de Deus. E meu filho, a sua festa tem que ser do tamanho da sua vitória, sua celebração tem que ser do tamanho da sua conquista. Você precisa entender que a sua vitória é a vitória de Cristo. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Pelo amor de Deus, canta. O céu te adora. Vamos juntos. Proclama a tua glória, pois ressuscita, se vive está. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino. Diga: e acima de todos
Pai, nós oramos nessa hora, para que aonde a morte está tocando, aonde a morte quer tocar, aonde a morte deseja anular a realidade da vida, aonde o espírito da morte tenta agora dizer que é o fim, aonde há pessoas agora lidando, Senhor, com essa realidade, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus, para que o Senhor libere os teus anjos de vida agora, para que o Senhor libere vida agora, a vida do tipo do Senhor, a vida Zoe, vida do tipo de Deus, vida abundante, vida abundante, vida abundante, sobre essas pernas que recebem o diagnóstico de morte, sobre esse órgão, esses órgãos que dizem que recebem um diagnóstico de morte, sobre os olhos, sobre o cérebro, Senhor, que recebe um diagnóstico de morte. Pai, em nome de Jesus, sobre famílias e casamentos que recebem um diagnóstico de morte, como o Senhor fez com o profeta, Senhor, Ezequiel o levando para o meio de um vale de ossos secos e perguntando: porventura podem esses ossos tornar a viver? Nesse dia o Senhor nos pergunta: porventura a morte pode retroceder nessa situação? Porventura a morte pode fracassar nessa situação? E nós dizemos que confiamos no Senhor e acreditamos que no teu nome a morte retrocede, o espírito da morte bate em retirada, enfermidades caem, doenças são desfeitas. Ó Deus, a morte retrocede, por isso em nome de Jesus nós oramos. Ó Pai, haja vida, liberalidade de vida, vida abundante, vida Zoe, vida do Senhor, para o teu povo, para os teus filhos, nessa hora, em o nome de Jesus, do alto da cabeça até os pés, sobre cada famílias, casamentos, trabalhos, empresas, sobre cada realidade apresentada, em que a morte tenta colocar um ponto final. Nós declaramos a vida do Senhor, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam conter a luz. Aleluia, aleluia, vamos dizer: és invencível, és invencível, e és invencível. Hoje para sempre, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, e acima de todo. Sabe, nesse dia Jesus quer fazer uma morte muito específica também embora da sua vida, que é a morte espiritual. Talvez essa morte que não pode ser percebida do corpo, não pode ser percebida nos olhos, não pode ser percebida na conta bancária, mas é uma morte que está aí dentro do seu coração. Morte espiritual é desconexão de Deus. Jesus quer fazer essa morte ir embora hoje, soprando vida para dentro de você, para dentro do seu coração. E para isso eu quero convidar você a orar comigo. Ore comigo nesse dia dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração e eu confesso o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Diga bem forte, ou digita aí bem forte: recebe a minha vida, Jesus. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Sabe, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, ou quem sabe você está voltando para Jesus, eu peço que por gentileza você digite para nós hashtag eu decido por Jesus. Nós vamos tomar os moderadores, seu nome. Através dos moderadores queremos pegar o seu nome, queremos pegar o seu contato, para de alguma forma caminharmos com você. Nós vamos continuar tocando aqui o instrumental dessa música, enquanto você vai digitando. Nós já estamos encerrando, estamos ficando por aqui, mas semana que vem eu volto para mais um tempo de compacto, para mais um tempo de adoração, para mais um tempo de busca, de presença de Deus.
Não fica de fora, tá bom? Mas digita para mim, se você está tomando essa decisão hoje, digita hashtag eu decido por Jesus. Você está entregando a sua vida para Cristo ou está voltando para Ele? Digita para nós. Queremos orar com você, queremos orar por você. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Valeu, valeu, valeu.